Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do portal Treina Web. Eu sou o instrutor Bruno Baltarejo e estamos aqui no curso de Photoshop Intermediário Avançado. Nessa aula a gente vai ver aqui um pouquinho sobre tudo que a gente já visto antes, na verdade, não vai ser um pouquinho, vai ser um pocão. Eu vou fazer aqui uma composição, várias composições diferentes, usando as imagens aqui que sobraram. Eu vou fazer aqui de maneira meio rápida para a gente acompanhar a aula junto e a aula não ficar muito extensa, então eu vou meio que fazendo e vocês vão assistindo passo a passo, eu vou dando umas ideias e umas dicas e umas colaborações aqui no pensamento criativo para composições. Mas vocês vão ter todas as imagens em casa e vão ter todo o tempo que vocês quiserem para estudar, então pegue e tenta refazer essas composições, isso vai ser mais uma passagem de exercício para vocês do que uma aula a fundo que nem nas aulas anteriores. Então eu vou passar aqui uns exercícios, vou mostrar o passo a passo e eu quero que vocês em casa tentem ir além disso e deixar ainda mais complexo e avançado essa técnica que eu vou mostrar agora. Então eu vou meio que mostrar alguns passo a passos e vocês em casa vão além, explorem, tentem fazer o máximo possível em cima disso. Tá, então começando lá. Eu vou começar aqui uma composição fácil, vou pegar aqui essa, por exemplo. Eu vou pegar essas duas fotos, vou jogar no Photoshop, vou dar um duplo clique aqui para jogar no Photoshop. Só ver se meu Photoshop tá sem nada. Beleza, abriu aqui a imagem. Imagine que eu queira colocar aqui essa joaninha como uma joaninha invasora do castelo. Eu vou tirar aqui o cadeadinho, jogar aqui para baixo a ordem das camadas. Primeira coisa que eu teria que fazer seria selecionar esse fundo. Como esse fundo aqui ele tem um contraste meio leve, toda essa imagem tem um contraste meio leve. Se a gente vir aqui um histograma, vocês vão ver aqui que o contraste da nossa imagem ele começa realmente a partir daqui, assim mais ou menos, e vai até o final. Eu vou marcar aqui em cima para vocês verem, ó. Eu tenho um pouco de azul atrás, mas a maior parte do contraste da imagem vem daqui em diante. A gente consegue ver que ele começa no nível 15 e vai até os 250. Então o branco não chega a ser absoluto, mas não chega a ser tão longe, e ele começa aqui sem tanto preto. Se eu fosse pegar o céu sozinho, ele está dando esse tom. Ó, eu vou jogar aqui o céu inteiro, tá vendo? Tem essa região aqui assim, e eu vou somar esse céu aqui, tem essa região de dados. Se eu pegar o resto da imagem, ó, ele vai lá para trás. Aqui é essa parte onde eu acho que mais vai afetar, porque é um pouco mais próximo, mas ainda assim não é tanto. E a casinha, talvez pegue um pouco, mas ela é meio subexposta comparado com essa região. Então eu não tenho muito contraste na imagem, mas ainda assim eu tenho uma separação razoável desse lado para esse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar expandindo o contraste, para aumentar ainda mais essa separação. Eu vou segurar o Alt enquanto eu faço isso, para eu ver quais pixels eu estou perdendo. A princípio eu só quero afetar o céu, o resto eu quero evitar. Acho que assim tá ok. E aqui a parte mais escura, eu não quero afetar o céu. Ó, eu estou intensificando o contraste da imagem, você consegue perceber? Bom, feito isso, eu vou vir aqui na varinha mágica. Nesse caso eu acho que a varinha mágica vai ser melhor, porque a varinha mágica tem a opção do Continuous. E daí eu vou dar um clique aqui com o Sample Layers ligado no céu. Ok, posso jogar fora essa curvas. Vou vir aqui nessa imagem aqui e vou aplicar a máscara. Vou dar um Ctrl J e vou dar um Ctrl I. Opa, Ctrl I na máscara, tá? Eu dei um Ctrl I na imagem. Aqui eu tenho só o fundo e aqui eu tenho o primeiro plano. Só aconteceu um problema, eu não incluí as janelinhas aqui na minha seleção. Deixa eu deletar. Vou voltar para cá, Ctrl I, e eu esqueci de incluir as janelinhas. Deixa eu dar um Ctrl D, aproximar. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar a varinha mágica, dar um clique aqui. Vou vir aqui na minha máscara, Shift apagar, e eu vou apagar usando preto, que daí eu pinto de preto essa região. Ok. Ainda tem um pouquinho aqui embaixo, mas eu acho que nem valeria a pena fazer daquela maneira. Eu acho que com um pincel pequeno, vou fazer um pincel bem pequeno, com um hardness alto, que daí o pincel não vai ser muito desfocadinho. E acho que se eu pintar aqui de preto, eu vou atingir um resultado melhor do que usando seleção. Pinto um pouquinho menor ainda o pincel. Pintar aqui assim de preto, fazer uma linha aqui assim, uma linha aqui, uma linha aqui, aqui e aqui. Basicamente estou tentando fazer uma linha reta, que nem já é o desenho. Posso usar o truque do clique, seguro o Shift e clico, clico, seguro o Shift e clico, clico, seguro o Shift e clico, em vez de arrastar. Ok, recortei aquele pedacinho. Agora sim eu posso pegar essa imagem aqui, dar um Ctrl J
E na de baixo, que é o céu, eu vou simplesmente deletar a máscara. Então aqui eu tenho o céu e aqui eu tenho o resto da imagem. Entre os dois eu vou colocar a joaninha. Tá vendo que por enquanto ela tá gigantesca? E ela vai ficar gigantesca, porque ela tá meio que sendo invasora. Ela vai, tipo, subir aqui em cima do castelo. Eu não pensei muito bem ainda nessa composição. Eu só achei que seria interessante colocar uma joaninha destruindo o castelo. Até eu poderia procurar daí umas imagens de escombros e fazer, tipo, os pedaços do castelo assim caindo, porque a joaninha tá destruindo. Ou algo do tipo. Mas eu vou colocar a joaninha aqui assim, mais ou menos. Aqui, acho que assim. E vou dar um Enter. Acho que a primeira coisa que a gente consegue perceber é a diferença de textura. Essa foto da joaninha não tem tanta textura, tanto nitidez quanto essa, porque é uma foto macro e o plano de foco ele fica aqui e já se perde muito rápido. Não sei se você consegue perceber. Então acho que não seria a foto ideal para esse tipo de composição, mas eu vou vir aqui em filtro, Sharpen, tentar pelo menos melhorar um pouquinho a nitidez dessa imagem. Ok. E eu poderia depois aplicar um blur nessa outra. Bom, mas vamos vir aqui agora só para essa do inseto. E a gente vai separar ele do fundo que a gente fez na outra imagem. Então eu vou pegar aqui a caneta para eu poder fazer uma separação com mais capricho. Vou começar clicando aqui, fazer a voltinha aqui assim. Aqui faltou um ponto, vou ter que colocar um pontinho aqui, puxar mais para cá. Acho que nem ficou muito bom, né? Deixa eu aproximar. E vou fazer a partir daqui assim. Uma linha para cá. Para cá. Aqui fazendo a volta. Aí eu vou jogar para cá assim. Aqui. Aqui eu continuo fazendo a volta. E trago aqui para cá assim. Daí jogar para cá. Ela é bem desfocadinha, não sei se você consegue perceber como ela fica bem desfocada essa foto por causa da macro. Ela deve estar com uma abertura bem alta também, a foto. Por isso que ela fica bem desfocada. Acho que aqui assim é a pata dela. Eu não sei como é que seria a pata de uma joaninha, então eu tô tentando imaginar pelas essas manchas pretas que a gente tá vendo. Como tá um pouco fora de foco, a gente tem como ter certeza. E quanto menos pontos, melhor, tá? Eu tô fazendo vários aqui. Mas se pudesse dar uma economizada nos pontos, ficaria menos serrilhado. Aqui uma linha reta. Aí tem aqui essa partezinha de baixo da joaninha. Aqui eu sei lá o que é dela, deve ser tipo um dente. Joaninhas de perto não são tão bonitas, né? Acho que aqui assim. Aqui, 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 aqui. Uma dessas garras. A gente vai fazer o seguinte depois. Alguma das patas a gente vai jogar pra frente do castelo. Pra parecer que ela tá meio que abraçando, passando por cima dele. E não que tá necessariamente atrás. Vai ficar mais interessante. A gente já faz isso. Essa parte vai ser até mais fácil. Acho que a parte mais difícil vai ser separar ele aqui do fundo. Ok, acho que eu fechei o desenho. Acho que sim. Ctrl 0, transforma uma seleção. Vou aplicar uma máscara. Vou ligar o fundo, ligar o primeiro plano. Agora que eu tirei, pareceu que ela tá meio que flutuando. Eu vou jogar ela aqui assim, e eu vou fazer aquilo que eu falei de transformar em duas partes. Vou jogar aqui metade pra cima. E vou desligar aqui um pouquinho. Vou dar um Ctrl D pra ligar aqui assim, pronto. E daí eu vou definir aqui o que vai ficar na frente e o que vai ficar atrás. Acho que basicamente essa parte que podia estar atrás, e ela tá projetando o corpo aqui assim, a partir daqui assim mais ou menos pra frente. Então tipo essa região aqui... Acho que eu fiz errado. Essa região vai ficar pra trás. E aqui eu tenho que tirar, então eu vou usar o Alt para eu tirar. Porque essa ficaria, acho que aqui assim, mais pra frente. Imagino que seja isso.
Eu vou colocar ela dentro de uma pasta. Vou vir aqui, Ctrl G. E dentro da pasta eu vou aplicar uma máscara. Invertido. Aí. Ó, que ela fica assim, meio que vindo pra frente. Não sei se vocês conseguem ver. Eu só acho que ainda tem que dar uma melhoradinha nessa máscara. Aqui assim. Vou pegar aqui mais aqui assim. Como se ela estivesse passando o braço pra cá. Aqui. Bem engraçado, né? Tá, essa é a partezinha da frente dela. A maior parte disso tem na camada de baixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar mais essa parte de cima, que é o que precisa mais, e o resto eu vou dar uma apagada. Ó, vou dar uma apagada aqui assim do que não precisa. Dá pra não passar demais, que nem aqui precisa. Essa região aqui não precisa. E vou dar um duplo clique. E deixa eu ver se eu consigo jogar fácil aqui um Drop Shadow pra baixo, pra dar mais presença pra ela, pra parecer que ela tá realmente ali. Ó, eu vou colocar aqui um spread maior. Vocês conseguem ver aqui a sombra? Aqui é a distância dessa sombra, vou deixar bem próxima. Aqui é o tamanho. Aqui é a transparência. Acho que é assim. Bom, aí você consegue ver, ó, que a sombra sai tanto para baixo quanto para cima. Não se preocupa com isso ainda. Eu vou dar um OK. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima do efeito. E eu vou dizer que esse meu efeito, eu quero transformar ele numa camada. Ele tem uma opção aqui que transforma os efeitos em camadas. Em vez dele ser parte da camada, ele vai separar como um novo layer. É só achar esse comando aqui. Que alguns comandos ficam meio bagunçados aqui entre as opções que tem na imagem. Merge grupo, merge, flatten, opções de animação, blend options, que seriam as opções aqui de cima. Deixa eu vir aqui no Drop Shadow, clicar com o botão direito, desabilitar, blend option, todos os efeitos, copiar, colar, global, aqui, criar layer, estava ali no menu mesmo. Então, ok. E aqui, ó, o Drop Shadow vira um layer, tá? Nesse layer, eu posso daí apagar onde eu não preciso. Então, eu vou criar uma máscara eu vou criar uma máscara do Drop Shadow. E daí eu apago aqui assim, ó, em cima. Pro Drop Shadow só existir onde realmente faz sentido que tem o Drop Shadow, que é a parte de baixo. Tá vendo? Até aqui assim, eu posso dar uma tirada aqui assim. Ok. Aí vamos deixar tudo preto e branco pra gente ver a composição de cor. Vou deixar aqui preto e branco. E ela tem o preto um pouco mais fundo que o fundo. Nada muito absurdo, mas é um pouco mais fundo. Então eu vou fazer assim, eu vou criar uma nova camada associada a esse prédio. Vou dar uma leve escurecidinha aqui assim. Algo assim, talvez. Vou pegar o céu, que é o de baixo, vou criar um níveis também. E vou dar uma clareadinha nesse céu. E vou até tirar um pouco preto e branco. E acho que poderia até deixar ele um pouco mais azulado. Eu vou pegar aqui o canal verde e tirar um pouco de verde do céu. Pegar o canal vermelho, tirar um pouco de vermelho do céu. O que vai projetar ele um pouco mais para o azul. Você consegue perceber que ele está ficando mais azulado? Ó, vou tirar um pouco mais de verde. Vou tirar um pouco mais de vermelho. Ele vai ficando mais azul ainda. E o azul posso dar uma intensificada. Aí a gente vai ter um céu bem azul. Eu vou jogar um Hue Saturation no que é o primeiro plano, nesse daqui. Jogar um Hue Saturation, associar ele com a camada. Eu poderia aumentar um pouquinho a saturação, mesmo que eu quero aumentar mais aqui dos verdes. Vou vir nos greens e vou dar uma aumentadinha. Porque essa foto aqui de cima é bem saturada, vai ficar melhor se eu saturar de baixo também. Bom, além disso, ainda acho que precisa de um pouco mais de detalhes na imagem, de definição. Com exceção do plano de fundo. Aqui no fundo eu vou dar uma leve desfocada, já que a profundidade focal da joaninha também acaba rápido. Eu vou tentar fazer isso com o fundo. Eu vou selecionar aqui a parte do fundo que aparece, que é essa camada de cima, que é essa que está aparecendo.
e vou transformar num objeto inteligente, ou vou duplicar, que eu acho que vai ser mais interessante, mais rápido. Deixa eu dar um Ctrl G nele, transformar isso aqui num grupo, chamar de prédio, vou dar um Ctrl J. Na cópia eu vou converter para o Smart Object, vou vir em Filtro, Blur, e na verdade Blur Gallery, Field Blur, e eu vou usar o Field Blur para embaçar. Eu vou dar um clique aqui atrás, tá vendo que ele faz um desfoquezinho? Vou fazer bem de leve. Nesse plano aqui eu quero em foco, aqui eu vou pôr 0. E aqui eu boto um valor pequeno, tipo 0.1. Aqui tem um alfinete que eu não preciso, deixa eu deletar ele. Aqui eu vou deixar 0 também. Projetar esses dois para cá. Aqui pode ter um pouquinho, tipo um 0.1. Aqui já tem que ser 0, porque está mais próximo da câmera. Basicamente, o que está próximo da câmera você deixa 0, o que está afastado da câmera você deixa com um pouquinho, para a gente criar uma profundidade de campo, que nem eu fiz ali. Aqui nesse plano bem na frente poderia também ter um pouco de desfoque, porque também está muito próximo da câmera. Na abertura isso também estaria um pouquinho fora de foco. E nessa região próxima do prédio onde vai ter mais foco. Vou dar um OK, para ele salvar na imagem. A gente consegue ver que ó, esse é quem vai criar a profundidade de campo. E como eu fiz uma camada nova, eu posso clicar numa máscara e posso apagar de algumas regiões. Então, por exemplo, aqui assim, na área do plano do prédio, que nem está aqui a casa, eu posso trazer de volta. Só vou dar uns Ctrl Zs, que meu pincel não está desfocado o suficiente. Vou jogar o Hardness lá embaixo. E ó, vou dar uma desfocadinha aqui assim. A ideia aqui é tentar deixar mais realista, tá? Brincando com a profundidade de campo de uma maneira mais próxima do real. Ok. Deve dar um Ctrl Shift Alt E para selecionar todo mundo numa nova camada. Deixa eu criar uma nova camada primeiro. Ctrl Shift Alt E. Vou aplicar sobre essa camada de baixo com leve overlay, soft light na verdade, que senão vai ficar muito intenso. Dar uma baixadinha na transparência. E vou dar uma amareladinha. Eu acho que se aquecer vai ficar legal. Deixa eu jogar aqui um Color Balance associado a essa camada. E dar uma amareladinha aqui assim de leve nos meus tons, tá vendo? Dar uma esquentada na imagem. Como eu coloquei um fio muito baixo, não vai dar pra perceber muito. Ok. E tá pronta a nossa composição. Ela não tem uma resolução muito alta, tá? Porque a foto que eu peguei aqui tinha uma resolução baixa. Então a gente consegue ver que esse é o tamanho 100%. Mas a gente fez a nossa composição. Eu vou lá no histórico pra gente ver um antes e depois. Criar aqui um snapshot. E original. E final.